Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim chegando para conversar com a gente direto de Brasília. Hoje, sexta-feira, tem sempre aquele resumo da semana e sempre com uma pitada musical. Bom dia, Diego. Tô gostando, tá virando tradição. Vamos ver se a gente emplaca essa tradição. Toda sexta-feira, a nossa coluna musical aqui no Conexão Brasília, relaxando um pouquinho da semana. Eu vou começar com essa história de que o caminhão da mudança já passou pelo Palácio da Alvorada, Mauro e Michele, para começar a levar ali os primeiros bens pessoais de Jair Bolsonaro e da família. No fim de semana passado, Bolsonaro finalmente rompeu o silêncio, falou ali com alguns apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. Num segundo momento, ele ficou ouvindo durante muito tempo, fez uma oração, rezou um Pai Nosso e depois disso somente boa noite e foi embora. O Hamilton Mourão, vice-presidente da República, até mesmo apoiadores de Bolsonaro, pessoal da direita, admitindo que a essa altura do campeonato já não há muito mais o que fazer. O Hamilton Mourão disse em entrevista aqui à Nova Brasil que o processo eleitoral já acabou. O Carlos Bolsonaro, filho do presidente, vereador pelo Rio de Janeiro, desabafou nas redes sociais daquela forma enigmática dele, mas dizendo que não há muito o que fazer a essa altura do campeonato. Então, diante de tudo isso, com a diplomação do Lula nessa semana, é como se o Bolsonaro estivesse falando que não vai mudar o que ele sente em relação à vitória do Lula, mas é como se ele estivesse cantando um pouquinho assim, Mauro e Michele. É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras, e o que eu sinto não mudará, e por aí vai. Só que o Valdemar da Costa Neto gravou um vídeo, presidente do PL de Bolsonaro, se dizendo surpreso com as decisões de Alexandre de Moraes. A gente viu ontem aí essa grande operação com mais de 100 mandados de busca e apreensão, também alguns mandados de prisão, foram encontrados fuzis, metralhadoras, um arsenal na casa aí de alguns desses investigados, e o Valdemar da Costa Neto continua pedindo para que os bolsonaristas continuem na luta. Então, a despeito desse acabou, boa sorte, não tenho o que dizer, tá ali o Valdemar da Costa Neto cantando: tente, não diga que a vitória está perdida, se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez, mas não sei se vai dar, tá? Lei das estatais, passou na Câmara, eles mudaram lá toque de caixa numa votação típica da Câmara dos Deputados, raiz ali, perto das 11 da noite, um jabuti dentro de um projeto que tratava de outra coisa para reduzir esse tempo de quarentena e abrir caminho para as indicações políticas em estatais e agências reguladoras. Lá no Senado parece que a coisa vai estancar um pouco, vai segurar, porque eles estão percebendo e sentindo os alertas de que essa mudança na lei é um retrocesso. Agora, esse jeito de tratorar essa votação da lei das estatais é muito o jeito do Arthur Lira, presidente da Câmara e candidato à reeleição a essa função. Ele, inclusive, quando disputou com o Rodrigo Maia, nos bastidores dizia aos deputados aqui em Brasília que ele era de fazer e não de falar, que o Rodrigo Maia falava demais e que ele, Arthur Lira, do jeito dele, nos bastidores, nas articulações, por trás ali do plenário, ele fazia e não falava. Então o Arthur Lira é um pouco assim: eu não tenho culpa de comer quietinho, no meu cantinho boto pra quebrar, levo a minha vida bem do meu jeitinho, sou de fazer, não sou de falar, e por aí vai. Orçamento secreto, 5-4 no Supremo Tribunal Federal para declarar inconstitucionalidade, tivemos a continuidade do julgamento ontem, avançou um pouquinho, mas ficou ainda aí ficaram pendentes os votos do Lewandowski e do Gilmar Mendes, que vão votar na segunda-feira que vem, última sessão até o recesso do Judiciário. O Congresso está vendo se consegue votar hoje alguma coisa em relação ao orçamento secreto ou se deixa para a semana que vem, terça-feira, mas pode votar hoje, ainda tem ali uma possibilidade. Eles já estão pensando no plano B. Lembrando que essa questão toda do orçamento secreto está travando as negociações envolvendo o anúncio de novos ministros do governo Lula, e aqui é preciso fazer uma crítica, a gente vai se acostumando, normalizando, perdendo a capacidade de se indignar, mas a gente está vendo ainda um governo de transição muito preocupado, gastando muito tempo e energia
em fazer acordões, em negociar com o Congresso essa base, em negociar com os partidos para abrigar todo mundo, e eu, como cidadão, sinto falta já, ainda nesse momento de transição, de se começar a discutir para valer projetos, né? Não é uma novidade nesse país, mas a gente está discutindo espaços políticos na esplanada e não vejo muita discussão em torno dos projetos e dos temas que isso vai resultar a partir de 2023. A própria Diego. Deputada Tabata Amaral... Desculpa, Mauro, diga. Desculpa te interromper, só uma observação para acrescentar no debate. Eu concordo com você que tá sendo gasto aí uma energia enorme nessa transição, mas a gente também precisa ponderar que é um fato aí inédito na nossa história política, que um governo de transição precise negociar medidas com um Congresso que não é o Congresso que vai atuar quando esse governo, de fato, assumir o poder, né? A situação que o governo Bolsonaro deixou o país, e principalmente a questão orçamentária, faz com que o governo eleito tenha que gastar um capital político enorme nessas negociações antes de assumir o poder de fato e de lidar com o novo Congresso, de lidar com o Congresso que vai atuar pelos próximos 4 anos. Então, eu reconheço que há esse gasto de energia, mas só queria fazer essa ponderação também. Boa, Mauro. Boa, ponderação feita. O que eu vejo, assim, o orçamento secreto, ele deu ao Congresso Nacional um poder que é isso, pode ser o Congresso que for. O poder já está ali no Congresso, está na instituição Congresso Nacional, né? E a gente tem um Arthur Lira, que é um forte candidato à reeleição à presidência da Câmara, então ele está ditando, sim, esses rumos aí já no governo de transição. Eu ia citar um comentário que a própria deputada Tabata Amaral, que é aliada do presidente eleito Lula, cobrando em entrevista à Folha de São Paulo nessa semana, um maior compromisso no combate à corrupção. Ela criticou o que chamou de arrogância na esquerda e disse que ceder à chantagem do Congresso com as emendas do orçamento secreto é inaceitável. Pois bem, o amor entre o Arthur Lira e o Lula pode acabar. Ontem eu até vi algumas análises de outros colegas jornalistas dizendo aí que eles vão se ajeitar, o Lula e o Arthur Lira vão acabar dando um jeito de encontrar uma saída, uma alternativa, um plano B para esse orçamento secreto, mas está ali uma queda de braço para ver quem é mais forte ainda nessa relação, pontuando bem isso, Mauro. De fato, é como se o governo Lula já tivesse começado. A gente viu desde do fim do segundo turno, o governo Bolsonaro simplesmente apagou, né? Isso não é bem uma novidade do Congresso, do governo derrotado apagar, mas desse jeito, sem nenhuma... É como se não existisse mais. Bolsonaro não fala mais, não faz mais nada desde aquele segundo turno. Então, o orçamento secreto foi ficando muito para depois. E aí eu venho com mais uma musiquinha hoje para o nosso ouvinte. O orçamento secreto foi ficando. Eles achavam, Congresso Nacional, que estava tudo bem, que já tinham emplacado o orçamento secreto e que o Supremo não ia mais mexer nesse vespeiro, que ia dar um jeito de acordar logo com o governo eleito Lula, mas eles foram deixando para depois, e deixar para depois um assunto como orçamento secreto pode dar problema. Então a gente homenageia a nossa saudosa Marília Mendonça cantando: Deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente pra outra hora, vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave fora. Pode ficar tarde demais quando esse orçamento secreto for resolvido aqui no Congresso Nacional. Por fim, tem mais 2 musiquinhas pra gente finalizar a coluna de hoje. Uma estamos chegando ao fim de mais uma semana pesada em Brasília. O jornalismo na Nova Brasil tem esse Nova Manhã aqui de 6 às 9 para você ouvinte. Tem o slogan seu dia mais leve, você mais informado, mas o dia a dia em Brasília ele é pesado. A gente nunca sabe quem são essas pessoas aqui em Brasília que estão conduzindo o nosso poder, a nossa república, do que elas são capazes, mas a gente se esforça para tentar dar uma notícia boa para você. Aqui é um jornalismo mais leve, na medida do possível, com menos fígado, menos víscera, mais leveza para você dentro do possível. Então a gente canta para você uma música que toca aqui na programação da Nova, para você ouvinte, que é assim: fica comigo então, não me abandona não, alguém te perguntou como é que foi seu dia,
Uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas aqui em Brasília, mas a gente segue com o nosso esforço aqui de fazer um jornalismo leve para você. E para finalizar, eu quero todo mundo cantando, Mauro, Michele, crianças no carro, famílias, todo mundo. Margarete Menezes está no Ministério da Cultura. Essa semana foram menos anúncios. Não é? Foram menos anúncios do que o esperado para os ministérios aí do Lula. Tá toda essa confusão aí com orçamento secreto, com tudo. Gilberto Gil já foi ministro de Lula e foi ali um tempo de alegria com a música, junto com a política. Agora a Margarete Menezes também vem. Então eu quero todo mundo... Eu só vou dar a senha e vocês continuam. Ai, eu falei faraó... Faraó. Deixa sozinha nisso, pô. Vai, Michele. Faraó. Faraó, muito bem. Ai, ótimo fim de Diego, semana. você cantar tudo bem, agora a gente é sacanagem. Maravilha, Cadê? Egito, Pega aí, não tem aí no sistema, não é fácil. Egito, Não, se ela não cantar essa música na posse, não deve nem ser empossada. Não, impeachment. Ai, tá certo. Bom fim de semana. Obrigado, Diego. Valeu, até Diego. segunda-feira. Segunda-feira vamos cantar o quê? Vamos cantar um tango ou vamos cantar La Vie en Rose? Eu tô achando que vai ser tango, hein? Meu filho Vamos aqui. ver. Acho que a Argentina tá mais raçuda. Vamos ver. Unanimidade nesse Nova Manhã, por enquanto, Por hein? enquanto temos Argentina. todos os votos para a Argentina. Valeu, Diego. Bom fim de semana. Valeu pra nós, um abraço.